Glória a Deus, glória seja dada a Deus. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho deixar uma breve reflexão que o Espírito Santo colocou no meu coração. Como alcançar as bênçãos de Deus? Como desfrutar das bênçãos de Deus? Deus é um Deus bondoso que abençoa o seu povo. Como desfrutar das bênçãos que Deus preparou para nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa casa. As bênçãos de Deus que enriquecem e não acrescentam dores. A reflexão de hoje é como alcançar, desfrutar, vivenciar as bênçãos de Deus. Pega a espada do Espírito Santo, vamos aprender. Malaquias, abre a Bíblia no livro do profeta Malaquias. Louvado seja Deus. Compartilhe essa live. Seja um instrumento de Deus. Malaquias, capítulo de número 3. Prega a Bíblia, caderno e caneta para anotar. Examine as Escrituras junto comigo. Malaquias, capítulo de número 3, versículo 6. Como desfrutar das bênçãos de Deus, como viver as bênçãos de Deus para nossas vidas. Aqui o Espírito Santo nos vai dar iluminação. Malaquias 3, versículo 6. A epígrafe diz, roubando a Deus. Olha que forte, Deus pode ser roubado. Malaquias 3,6. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendência de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos teus antepassados, vocês desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Então Deus pode ser roubado, hein? Pode um homem roubar Deus? Versículo 8. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja, se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que palavra gloriosa, glória a Deus. Meus irmãos, vamos aprender a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nesse contexto, depois da grande reforma que Deus trouxe em Israel, através de Esdras, que trouxe o culto, que trouxe os princípios a Deus, por intermédio do segundo templo, o segundo templo que foi levantado por Zorobabel e pelo sumo sacerdote Josué, através do ministério de encorajamento do profeta Ageu e Zacarias, traz uma grande reforma, vem através de Esdras e também através de Neemias, que vai edificar os muros. Então a gente vê que Deus vai trazer o povo que estava cativo. Depois de 70 anos na Babilônia, vem o Império da Pérsia, vence a Babilônia. Então Ciro abre o decreto para liberar o povo, para voltar para Jerusalém, para a reconstrução do templo, para a reconstrução do muro em Jerusalém. Só que aqui no livro de Malaquias já passou essa reforma. O templo, o segundo templo, já está reconstruído. O povo já voltou para a sua terra. Só que todavia, não obstante,
O que está acontecendo no cenário de Malaquias é que eles voltaram com o culto. Só que o culto está corrompido. O tema central em Malaquias é que Deus está chamando o povo para o arrependimento. Deus usa o profeta Malaquias, que significa mensageiro de Deus, o nome de Malaquias, para o povo fechar a porta, porque estava adorando Deus em vão. Porque a corrupção agora se encontrava dentro do templo, do segundo templo. O primeiro templo foi levantado por Salomão, o templo mais lindo, cheio de ouro, banhado a prata, mas foi destruído. Esse aqui já é o segundo templo levantado por Zorobabel, após o cativeiro do povo judeu. Aqui o culto está corrompido, os profetas, os sacerdotes estão corrompidos. O povo trazia um sacrifício impuro para Deus. O povo trazia uma oferta impura para Deus. Então Deus levanta o profeta Malaquias para repreender o sacerdote, para repreender a infidelidade do povo de Judá. E Deus estava trazendo aqui sobre o julgamento que viria sobre o povo. Esse é o contexto. Então Deus está alertando o povo, que o povo está trazendo ofertas, qualquer oferta para Deus. Animais imundos, animais mancos, a qual a lei não permitia. Então o povo está se corrompendo dentro do templo. Então Deus levanta o profeta Malaquias. Só que a aplicação prática para nós é como desfrutar das bênçãos de Deus. O Espírito Santo colocou em nosso coração. E muitas das vezes as bênçãos de Deus se encontram travadas em sua vida, sobre o seu lar, por você não se posicionar em conforme a palavra de Deus. Mas a partir de hoje vai ser destravado no mundo espiritual todas as bênçãos que estão retidas em nome do Senhor Jesus Cristo. As portas que estão fechadas serão abertas em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 6. É uma pergunta que Deus vai dizer no versículo de número 8. Pode um homem roubar Deus? É o próprio Deus usando o profeta Malaquias, o porta-voz do Senhor. Pode um homem roubar Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Deus está dizendo para o povo de Judá que ele estava roubando a Deus, irmão. Deus soberano, Deus onipotente, onisciente, estava sendo roubado. Roubado no que, irmão Marco? No dízimo e nas ofertas. Ou seja, o povo não está trazendo o dízimo e as ofertas para sustentar a casa de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, como está em Ageu, capítulo de número 2. Só que a casa do Senhor, a obra do Senhor, necessita dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Porque não é nosso braço, não é nosso intelectual, não é nosso certificado, não é nosso currículo. As prosperidades, o emprego, quem concede isso para a gente é o próprio Deus. Então o povo estava roubando os dízimos e as ofertas do Senhor. E para o povo roubar os dízimos e as ofertas, que era para manter a casa de Deus, o templo de Deus, o que aconteceu? Tem consequência. Todo ato tem consequência. Um abismo chama outro. Então o povo estava roubando o dízimo que pertencia a Deus, as ofertas que pertenciam a Deus. E o que aconteceu? Grande maldição estava sobre o povo ladrão, que entrava no templo, mas não ofertava, não dizimava. É o texto que diz, versículo 9: vocês estão debaixo de grande maldição. Então tem pessoas que são amaldiçoadas, meus irmãos, por não devolver aquilo que pertence a Deus, estão roubando a Deus. Tem pessoas que são amaldiçoadas, o salário não rende, o celeiro não rende, os projetos não saem do papel, as coisas não fluem, eles são debaixo de maldição. E Deus me levantou aqui como Malaquias para destravar isso na sua vida, para alertar sua alma, para você compreender essa palavra de Malaquias 3 de forma sincera e verdadeira. O povo estava debaixo de grande maldição pela sua rebeldia, porque eles estavam roubando a Deus. Versículo 10, olha o que Deus fala, é Deus falando: traga o dízimo todo ao depósito do templo. Para que trazer dízimo? Para que oferta? Olha o versículo 10, para que haja alimento em minha casa, para que haja alimento, para que a casa do Senhor seja mantida.
Aí tem muito desengrejado, a qual Satanás é influenciado e usado como instrumento diabólico, pessoas que foram frustradas, que não tiveram estrutura e não se arrependeram, não pediram para Deus tirar toda a amargura da alma. O que acontece? As pessoas, ela interpreta a Bíblia conforme aquilo que agrada a ela. Então elas falam que dízimo, aqui as ofertas eram apenas alimentos. Que nesse contexto é apenas alimentos. Deus é o dono do ouro e da prata e não precisa de dinheiro, é apenas alimento. E os deus dela é o dinheiro, tá? Mamon, porque o coração dela está no dinheiro. É uma pessoa avarenta que não consegue contribuir. Então elas falam que é apenas alimentos. Meus irmãos, aqui o dízimo e a oferta, versículo 10 diz: para que haja alimento em minha casa, no tempo de Deus. O tempo de Deus era necessário os dízimos e as ofertas, que não era apenas alimento. Tinha prata, tinha ouro naquele contexto, os animais. Cada contexto tem a sua aplicação. No contexto de Paulo em Coríntios, as mulheres precisavam colocar o véu, que era o contexto cultural da época. O nosso contexto, ele não vai levar alimentos apenas. Tem cultos de primícia que a gente levamos o alimento. Tem um culto da comunhão, do amor fraternal, de levar o café. Mas a casa precisa pagar aluguel. E os projetos, como vai colocar os projetos em prática da obra de Deus sem condições financeiras? O missionário, se você vai contribuir só com o alimento na vida dos missionários que estão no campo, ele não paga material para os seus filhos, planos no médico, remédios, ele não veste roupa, vai trocar as roupas na loja pelo alimento. Tá entendendo, meu irmão? Então é uma coisa que não é coerente. Não é nem coerente isso que muitos desigrejados têm falado sobre que era apenas alimento. O dízimo e a oferta, meus irmãos, é para manter a obra de Deus. Deus vai usar o dinheiro de quem? O dinheiro que pertence a Ele, que Ele concede ao cristão. Tudo que Deus coloca em nossas mãos não é nosso, é de Deus. A nossa família pertence a Deus. Aí a gente fala em oração: Senhor, toma o marido, toma minha esposa, toma meus filhos, que a ti pertence. O meu emprego a ti pertence. E o seu dinheiro pertence a Deus também. Então precisa disso. E é a palavra do Senhor que está dizendo que o povo estava sob maldição, porque estava roubando a Deus no dízimo e nas ofertas. Não é apenas isso, meus irmãos. O dízimo é a 10ª parte que Deus concede. Você está devolvendo a Deus em gratidão. Você está devolvendo a Deus em gratidão. Você está dando para Deus, priorizando Deus. Senhor, isso é seu. Senhor, é o Senhor que tem me abençoado. Não é meu braço, não é meu emprego, não é meu currículo. É o Senhor que tem me abençoado. É o Senhor que tem me prosperado. Então isso aqui é uma forma de gratidão. É minha fé em obra. É minha fé em ação. E não é só dízimo. O versículo de número 8 diz: nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que dá o dízimo, mas não dá oferta. Não oferta na vida do irmão que Deus manda. Não oferta na vida da irmã. Não oferta na vida de pessoas que Deus mostra. Não oferta na igreja. É dízimos e oferta. É um princípio colocado por Deus. Deus não vai contra a sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra de pregador, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. As promessas é conforme a palavra de Deus. Salomão vai dizer, o homem mais sábio que Deus concedeu sabedoria para ele, vai dizer: a alma generosa, ela prospera. O que prospera uma pessoa? É a alma generosa. Uma pessoa que é generosa, ela prospera. Se você é generoso, você vai prosperar cedo ou mais tarde. Vai semeando, que a colheita vai chegar. Como está em Gálatas, capítulo número 6, semeia, que a colheita vai chegar. Então a alma que é generosa, ela vai prosperar em todas as áreas. Então não é apenas dízimo. Dízimo se está devolvendo em gratidão, em fé, aquilo que pertence a Deus. Mas a oferta também faz parte. Nos dízimos e nas ofertas, o povo estava roubando. O povo roubava não só no dízimo, mas também na oferta. Coloque isso em mente. Então nós temos que dar o dízimo e a oferta. É fé, meus irmãos. É fé. E Deus vai ser glorificado. E ele estava sendo amaldiçoado. Aí o salário não rende.
os projetos, os sonhos só ficam no papel, as coisas ficam travadas. Eu já vivi isso, eu já vivenciei isso. Você quer que as coisas fluam? Dá dízimo e oferta, mas dá no lugar certo, viu? Tenha a visão de reino, meus irmãos. Deus está a abrir a sua visão nessa hora, em nome de Jesus. Tenha a visão de reino. Tem muitos que se diz pastor, são midianitas. A pessoa dá dízimo, dá oferta, mas as coisas não fluem, porque o pastor está sob debaixo de maldição, porque é um devorador, porque ele não investe na obra de Deus, não investe no povo de Deus. Se o pastor é sério, se o pastor é homem de oração, de consagração, se a obra é uma obra que tem compromisso com a palavra, dizima nesse lugar, oferta neste lugar, e você vai ver o que Deus vai fazer, porque a terra que é boa, espiritual, tem colheita. O dinheiro é uma semente. O dinheiro é uma semente e pode ser o Deus de e é o Deus de muitas pessoas. E Deus, ele abençoa, prospera todo aquele que tem a alma generosa para a obra de Deus. Olha o versículo 10. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Então, para manter a casa de Deus, precisa do dinheiro, da oferta, do dízimo e das ofertas. Parte B, versículo 10. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus que pertence ao ouro e à prata. Ele está dizendo, coloca-me à prova. Depois que você oferta o dízimo, voluntariamente, com amor, com alegria, disposto a dar o dízimo em fé, a dar oferta voluntária em fé, no lugar certo, no lugar que Deus te mostra, para manter a obra, para manter a casa do Senhor. Olha que Deus diz, coloca-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja igreja, você que dá o dízimo e a oferta, veja o que Deus vai fazer na sua vida. Veja se eu não vou abrir as comportas do céu. Deus vai abrir as comportas do céu, não é da terra, é do céu. É de cima para baixo. Você faz de baixo para cima, Deus faz de cima para baixo. Eu vou abrir as comportas do céu. Tem comportas que é fechada na vida das pessoas, porque não dá dízimo e oferta. Quer as bênçãos de Deus? Quer prosperar? Quer parar de ir no seu braço? Quer parar de dar soco em ponta de faca? Devolve aquilo que é de Deus. Dá dízimo e as ofertas, que Deus vai abrir as comportas do céu. Tem portas que Deus, ele quer te prosperar, meu irmão. Deus quer te prosperar, mas está travado as bênçãos suas no mundo espiritual. Está travado, não é com oração não. É com atitude, é com fé. Deus, ele vai abrir as comportas do céu. Está escrito o texto. Veja, se não vou abrir as comportas do céu. Quando Deus vai fazer isso? Quando você devolver aquilo que é de Deus. O Senhor dos Exércitos está falando, eu vou abrir, e você que está praticando isso, você que não é ouvinte, praticante da palavra, você que dizima, que oferta, que semeia na vida dos missionários de Deus, na vida dos profetas de Deus, você recebe galardão de profeta. Se abençoa um profeta, você recebe galardão de profeta. Se abençoa um justo, você recebe galardão de justo. Se abençoa o pastor, que é homem de Deus, você recebe galardão. Olha o que Deus está dizendo, veja, se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Olha, Deus é profeta, meu Deus. Deus está abrindo comportas do céu. Deus está abrindo as comportas que só Ele pode abrir, o homem não abre. Ele está abrindo as comportas do céu e vai derramar sobre vocês tantas bênçãos, para quem pratica essa palavra, tantas bênçãos que nem terão onde guardar, vai ter que contribuir, vai ter que distribuir. Então Deus derrama tantas bênçãos, meus irmãos. E a bênção que Deus derrama para nós é igual Pedro em Lucas capítulo número 4, capítulo número 5, quando Jesus manda ele lançar a rede novamente. Os outros barcos eram do filho de Zebedeu, Tiago e João. A colheita era para ambos. O barco foi escolhido o barco de Pedro, mas a colheita é para ambos, porque eles obedeceram o princípio. Eles colocaram a fé em prática na palavra. E a colheita foi tão grande que tinha que contribuir com os irmãos, com o João e com o Tiago. Ou seja, Deus está falando, eu vou abrir as comportas do céu, eu vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardar. O que Deus tem para fazer na sua vida é para contribuir. É tanta bênção que Deus vai derramar na sua casa, é tanta bênção no seu celeiro, é tanta bênção
financeira, espiritual. É tanta bênção na sua alma, é tanta bênção espiritual que Deus vai derramar, que você vai ter que contribuir, vai ter que dividir, porque não tem onde você guardar. Deus vai abençoar com paz, com alegria, com saúde, com prosperidade, com sabedoria, com livramento, com proteção, com abundância, com luz, com honra, com glória, que você tem que contribuir, e você vai contribuindo. Deus é assim, Deus investe em quem faz. Deus ele investe em quem faz. Você faz para Deus e Deus vai investindo. O meu servo, eu posso colocar tanto na mão dele que ele vai contribuir, então eu vou ter que colocar mais. Aí você vai contribuindo, você vai sendo uma fonte de água viva, você vai sendo uma fonte espiritual, uma fonte generosa, como Obadias, conservando os profetas, num tempo de crise, com pão e água. Derramarei sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-la. Versículo 11. Impedirei, quem vai impedir é Deus, olha que forte. Versículo 11 é espiritual demais. Impedirei que pragas devora suas colheitas. Naquele contexto era gafanhoto, tá? Naquele contexto as pragas eram os insetos que comia nas vegetações, na agricultura do povo judeu. Só que aqui é espiritual, abra sua mente. Em nome de Jesus. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Aí a pessoa semeia, a pessoa investe, a pessoa faz e nada acontece, porque não está praticando esse princípio. Deus não vai contra os seus princípios. É eterno os princípios de Deus. Aprenda. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas. Ou seja, demônios, pragas, demônios, hoste da maldade, príncipe da treva. Deus vai impedir os demônios. Deus vai impedir as pragas, os demônios na sua finança. Deus vai impedir os demônios nos seus sonhos, nos seus projetos. É Deus que impede as pragas devorar sua colheita. O demônio vai parar de devorar o seu dinheiro, a sua colheita, quando você cumprir esse princípio. Quando você se posicionar diante da palavra do Senhor. Quando você usar o escudo da fé, você vai apagar os dados inflamados a partir de hoje. Deus vai impedir que as pragas devorem as colheitas. E as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Você vai parar de ter perca, ó. Você vai parar de ter perca financeira e espiritual na sua vida. Chega, meu irmão, de perder. Chega de avareza. É tempo de que Deus quer prosperar na sua vida. Deus quer destravar o que está travado na sua vida, mas tem que cumprir a palavra do Senhor. A nossa bússola é a palavra de Deus. O nosso crivo é a palavra de Deus é a espada do Espírito que fura, que fere, que penetra em nossa alma, junto em medula, mas também destrói demônios. Então Deus vai impedir as pragas, os demônios, ó, chega. Ó, Deus não basta. Deus vai impedir que se perderão seus frutos. Chega de ter perca em nome de Jesus. Versículo de número 12. Então todas as nações chamarão bem-aventurados, chamarão feliz, porque a terra de vocês serão maravilhosas, diz o Senhor dos Exércitos. A sua terra será maravilhosa, o teu ministério será maravilhoso, as pessoas vão contemplar, vai dar testemunho da obra que Deus tem feito na sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, você quer prosperar? A chave é essa, é a palavra de Deus. Você quer que as coisas sejam destravadas na sua vida? Você quer parar de ter perca? Irmão, só tem perca. Irmão, parece que é o devorador. Irmão, as coisas não acontecem em casa. Meu irmão, é uma crise, é uma miséria. Deus está a repreender todo espírito de miséria. Deus te colocou como cabeça e não como cauda. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Deus que envia recursos, providências, milagres. Tem coisa que não é nosso braço não, é Deus mesmo. É Deus que abençoa, é Deus que multiplica. É Deus que faz render as coisas. É Deus que envia abundância, como Deus enviou o profeta Elias em Sarepta, naquela viúva que tinha só um pouquinho de pão e ia morrer, era o filho dela. Estava em crise, era 3 anos e meio sem chover.
Com porta do céu estava fechada porque o povo estava servindo Baal. Então Deus permite a crise. Só que o profeta Elias, ele libera uma palavra profética, faz primeiro para mim. Olha como é importante abençoar os profetas de Deus. Olha como é importante cumprir a palavra, ofertar na vida dos servos do Senhor. O profeta Elias faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Quando ela fez primeiro para o profeta Elias, teve abundância na casa dela. Teve abundância. Olha como é importante. Escuta os teus profetas, diz a palavra do Senhor, e prosperarão. Escuta os profetas que Deus levanta e vai prosperar. Porque são homens que têm uma palavra profética. Escuta a voz do profeta. Na vida do profeta Eliseu, também no ministério do profeta Eliseu, lembra do credor que ia pegar o filho daquela viúva, que ela estava com o marido dela, deixou uma grande dívida, e o credor ia levar os filhos dela para trabalhar como escravo, mas ela pediu um conselho para o profeta, e o profeta profetizou: o que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite, então pega vaso emprestado, fecha a porta da sua casa entre você e seus filhos, e um milagre acontece. Tem abundância. E Deus, o profeta é instruído ainda para dizer para a mulher: paga a sua dívida e viva do resto. Ou seja, teve para pagar a dívida e teve ainda para se manter. Deus está a aniquilar a dívida. Deus vai colocar recursos na sua vida para pagar a dívida, e tem dívidas que vai ser excluída em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então tem prosperidade para quem cumpre essa palavra. Tem lobos que usam essa palavra. Olha isso, tem falso profeta que usa essa palavra. Por isso que eu falei no começo do vídeo: cuidado onde você devolve o dízimo e a oferta. Porque tem lugar que é os midianitas, como em Gideão, que você não tem colheita, mas depende da terra. É a palavra do Senhor que diz. O povo de Judá estava roubando a Deus no dízimo e nas ofertas. Não apenas dízimo, dízimos e oferta. Estava roubando a Deus. E por isso que o povo estava, versículo 9, em grande maldição. Por não cumprir o princípio da palavra do Senhor, eles estavam em grande maldição. Mas quando eles vai praticar essa palavra, o que acontece? O que acontece? Deus abre as comportas do céu. Louvado seja Deus. Deus está abrindo as comportas do céu, meu irmão. Deus está abrindo as comportas do céu para quem pratica essa palavra. E você que não estava praticando essa palavra, volta a praticar essa palavra. Volta a praticar essa palavra. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus está a impedir que as pragas, porque naquele contexto era gafanhoto, mas aqui é demônio. Espiritualmente a gente está discernido. Deus vai fazer render seu salário. Deus vai enviar abundância. Eu declaro sobre a sua vida abundância a partir de hoje. Aquilo que se encontrava travado no mundo espiritual é destravado em nome de Jesus. As bênçãos que estavam retidas é destravado hoje. Receba a cura, receba a saúde, receba a prosperidade e abundância. Deus está abrindo as comportas do céu. Deus está impedindo que os demônios devorem a sua finança, devorem o seu celeiro. Você vai tirar os projetos que está no papel e colocar em prática. Você crê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer, diz o Senhor dos Exércitos. Está entendendo a palavra do Senhor? Medita em Malaquias 3, versículo 6 em diante. E faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus. Pratica essa palavra do Senhor. Você vai ver. É você praticar. Quando você pratica a palavra do Senhor, você está agindo com fé. Quando você pratica a palavra do Senhor no mundo físico, é intervido no mundo espiritual. A luta é espiritual. A nossa batalha não é contra carne e sangue. Quando você trabalha no espiritual, você ataca no espírito, acontece no físico. Foi assim, é assim a palavra do Senhor. Você está entendendo? Você quer prosperar? Você quer que as portas sejam abertas? Então cumpra esse princípio. Meu irmão, mas eu não tenho condições de dar dízimo nem oferta. Eu estou desempregado. Deus está abrindo portas hoje.
Nessa manhã Deus está abrindo portas. Usa a sua fé. Envia o currículo em fé. Faz um voto com Deus. Ó Senhor, estou enviando esse currículo. Eu vou dar meu dízimo e não só meu dízimo, meu Pai. Eu vou dar minha oferta. E você vai ver que é um ato profético que você está fazendo no mundo espiritual. E Deus está destravando. Esse demônio que te impedia, o seu currículo está em todos os lugares. Aí o demônio impedia seu currículo. Seu currículo é até bom e o demônio impedia. Ele está caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Todo espírito de miséria está caindo, está a recuar. Alave a sépia. Todo espírito de pobreza está recuando. Deus está impedindo os devoradores. Deus está impedindo as pragas de chegar na tua casa, na tua vida financeira, nos teus projetos, em nome de Jesus. Pratica essa palavra. Não seja como o jovem rico, que falava que guardava os mandamentos de Deus, mas não guardava o primeiro nem o segundo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e o próximo. Por isso que Deus falou, Deus mexeu onde estava a idolatria dele. Vende tudo que você tem. Era o ídolo dele, o Deus dele era Mamon. Onde está o seu tesouro, ali está seu coração. Onde está seu coração, está o seu tesouro. Então Deus está a te prosperar hoje. Você que cumpre essa palavra, pode ter certeza que nós vamos estar vendo essa live aqui. Deus me levantou como mensageiro dele, como porta-voz para prosperar a sua vida. Deus está liberando bênçãos na sua vida. E aquilo que estava retido, Deus está abrindo a janela do céu e impedindo as pragas de chegar na tua casa. Como Salmo 91. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Deus dará ordem a teu respeito. Então, o dinheiro é uma semente que você vai semear com fé. Como diz em Gálatas, capítulo de número 6, olha que diz essa palavra para nós concluir. Abra aí comigo Gálatas 6. Examine a palavra. Toda autoridade está debaixo da palavra. Deus não tem compromisso com o pregador, com o que o pastor fala, mas com a palavra. Por isso Deus está levantando os porta-vozes que profetizam a palavra. A palavra tem poder. Apenas uma palavra de Centurião. Apenas uma palavra e meu servo será curado. Por isso que Jesus ficou admirado, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que você tem que gastar tempo estudando a palavra do Senhor. Tá entendendo? Estuda a palavra, se consagra, ore e jejua. Quando você jejua, oração é forte, mas oração e jejum ativa os seus 5 sentidos. Você escuta mais, melhor a voz de Deus. Acaba com os ruídos. O jejum elimina os ruídos. Volta a jejuar. Deus quer te abençoar. Tem casca de demônio que só sai com jejum, com oração. Às vezes o demônio, ele permite um demônio na sua vida, contra a sua vida, e você vence com oração. Aí ele vê outro demônio mais forte. Ele vê que você não está jejuando, Satanás vê que você não está jejuando, ele vê um demônio mais forte, que só com oração e jejum, que ele sai da sua vida. Então tem coisas que é só oração e jejum. Tá entendendo? É a palavra, é Jesus ensina, é princípio, sabe? O mundo espiritual é mais real que esse mundo físico que nós vive. O mundo espiritual antecede o mundo físico. Tá entendendo? Deus quer te abençoar, meu filho. Deus quer te abençoar, minha irmã. Mas cumpre a palavra do Senhor. Gálatas capítulo de número 6, achou? Gálatas capítulo de número 6. Isso é um princípio. Se você praticar esse princípio, você vai ver. Gálatas capítulo de número 6. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 8. Olha o que diz. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Então até uma colheita. Quem semeia na carne, na natureza adâmica, quem semeia na carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, olha que lindo, ceifará a vida eterna. Então o que semeia no Espírito, oração, jejum, adoração, oferta, fé, que semeia no Espírito, do próprio Espírito, colherá a vida eterna. Você semeia no Espírito, se alimenta o Espírito e colherá do próprio Espírito a vida eterna. Olha o versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa, tá? Fazer o bem para pessoas ingratas cansa. Mas a palavra do Senhor diz, não se cansa. Não nos cansemos de fazer o bem.
porque é possível se cansar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, chegará o tempo, porque ao seu tempo, tem um tempo determinado, ao seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido, desanimado, destruído. Então ao seu tempo a gente vai colher aquilo que a gente planta. Faz o bem, que o bem voltará para você. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, tem um tempo determinado por Deus que chega a colheita. Você vai semeando, vai regando a semente, vai semeando, vai regando a semente, vai cuidando da semente e vai chegar o tempo que você vai desfrutar, vai colher. Eita, coisa linda é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Satanás perdeu para Jesus, Jesus venceu Satanás pela palavra no deserto. Mateus 4, Lucas 4. Pela palavra. Efésios capítulo de número 6, versículo 17. A palavra do Senhor é Espírito, é a espada do Espírito. Então você vence pela palavra, pela prática dela. Versículo 10, olha que forte. Esse eu quero que você pegue isso, capta isso no teu espírito. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É para nós fazer o bem para todos. Vai semeando na vida de todos. Faz o bem para todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos filhos da fé, os filhos de Abraão, principalmente aos domésticos da fé. Quando você abençoa um filho de Abraão, meu irmão, você prospera. Quando você abençoa a vida de um servo do Senhor, da serva do Senhor, você está cumprindo um princípio no mundo espiritual. Eu vou te mostrar qual que é. Eu vou te mostrar. Se você praticar essa palavra, tenha certeza. É a palavra do Senhor, né? Não tem que falar. Se você começar a praticar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vai destravar tudo que está travado. Versículo 10 diz o quê? Principalmente aos domésticos da fé. Nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não é judeu. Os filhos biológicos. Gálatas capítulo 3 vai dizer que os filhos de Abraão somos nós que somos pela fé em Cristo Jesus. E as promessas de Abraão, nosso pai, está sobre nós. Se nós é filho de Abraão, nós é herdeiro. Sim ou não? Em Cristo Jesus, nós é herdeiro. Tem uma herança para nós. Perdão. Gênesis capítulo de número 12. Principalmente as domésticos da fé. Olha o que diz. Gênesis 12. Gênesis 12. Versículo de número 2 e 3. Farei de ti uma grande nação. A bênção para o nosso pai Abraão. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem. Eu abençoarei os que te abençoarem. É Deus dizendo para Abraão, e para nós que é filho de Abraão pela fé. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Rapaz, é terrível. E em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Através de você será abençoado as famílias. Através de você será abençoado multidões, povos, pessoas. Então Deus está falando para Abraão. É uma promessa que recai sobre os herdeiros de Abraão. Quem é herdeiro de Abraão? Nós, filhos da promessa. Nós, filhos através da fé em Cristo Jesus. Então Deus está falando, eu vou abençoar, versículo 3, abençoar-te-ei os que te abençoarem. Quem abençoa Abraão, quem abençoa os filhos de Abraão, os domésticos da fé, ele já recebe por consequência a bênção de Deus. Por isso que a Bíblia fala, Paulo vai dizer, Gálatas 6,10, principalmente as domésticos da fé. Quando você abençoa um doméstico da fé, você já está cumprindo o princípio do versículo 3 de Gênesis 12. E abençoarei os que te abençoarem. Quando você cumpre esse princípio, você recebe a bênção de Deus. Deus vai abençoar quem abençoa você. Quando a pessoa te abençoa, o próprio Deus abençoa essa pessoa. É a palavra assim, abençoarei os que te abençoar. Mas também,
Quem amaldiçoa você é amaldiçoado por Deus. Quem te amaldiçoa, o próprio Deus te amaldiçoa. Por isso não adianta macumba. Para quem é da fé não adianta. Feitiçaria, magia negra, inveja recai sobre a própria pessoa que está fazendo. Não tem macumba contra o povo de Deus. Não há encantamento contra Jacó de Israel, contra Jacó de Deus. Não há. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo que Deus amaldiçoou. Não tem como amaldiçoar o povo que é abençoado. Estamos debaixo de uma bênção. É espiritual. Somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão e somos abençoados pela promessa que Deus fez na vida de Abraão pela fé. Isso é tudo pela fé. O justo viverá pela fé. Então, pela fé, nós somos abençoados. Quem te amaldiçoa já está sendo amaldiçoado. Já está sendo amaldiçoado. Oração contrária, jejum ao contrário, inveja, feição. A pessoa está a colher no mundo espiritual maldição sobre a vida dela, sobre a descendência dela. Aí a pessoa é enferma, pessoa que fala mal de pastor, fala mal de irmão. Você vê que nada vai para frente. Eu vi um relato que teve uma irmã que era muito usada por Deus. Ela era muito usada por Deus, essa irmã. E ela bateu, ela deu um tapa na cara do pastor. Eu não sei qual o motivo, qual que foi. Eu escutei do meu pastor falando isso. E a pessoa, ela recebeu um tapa na cara do pastor. Quando o pastor, na verdade a irmã bateu no pastor, ela deu um tapa na cara do pastor, ela ficou com espírito de loucura, abriu-se uma brecha. O versículo 3, ela foi amaldiçoada por Deus. Deus amaldiçoou. Deus é justo, tá? Deus, ele tem um zelo pelo povo dele. Você vê o apóstolo Paulo, Deus tinha um propósito em salvar Paulo. Paulo perseguiu o povo de Deus, Atos 9. E Deus tinha um propósito na vida de Paulo, que é usar Paulo como testemunho da graça, daquilo que Deus tem poder para fazer, de salvar, de libertar. Mas o apóstolo Paulo foi perseguido a vida dele toda, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi perseguido até a morte dele. O apóstolo Paulo foi o homem mais perseguido da terra depois de Jesus, foi Paulo. Jesus falou isso para Ananias. Eu mostrarei para ele o quanto ele deve ser perseguido por amor ao meu nome. Está perseguindo meu povo, vai ser perseguido por amor ao meu nome. Então você vê que tem consequência. Deus é justo, Deus pesa na balança, Deus tem balança. Deus mede na balança, como está em Ageu. Deus tem um memorial no céu, onde Cornélio, ele orava, jejuava e ofertava, dava esmola para os pobres. E o anjo aparece em Atos 10 para Cornélio dizendo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido no memorial de Deus. Olha, ele dava esmola, ele ofertava. Então a oferta chegou no memorial de Deus. E chegou salvação para toda a família dele. Você está entendendo como o dinheiro é espiritual? As nossas palavras é espiritual. Por isso nós temos que profetizar a bênção para nossos filhos. Os homens têm que se levantar. É muitas mulheres que oram, mas os homens têm que se levantar como sacerdote do lar para orar pela esposa, orar pelos filhos, abençoar a casa. Deus está te levantar hoje, então. Deus está te levantar, te despertar. É tanta bênção que Deus tem para nossas vidas, mas a gente não desfruta se a gente não praticar a palavra de Deus. Quando você se posiciona em fé para praticar a palavra de Deus, você é abençoado. As coisas não estão indo, é espiritual. As coisas não rendem. É uma inveja, é uma fofoca, é espiritual. Os meus sonhos não acontecem, os meus projetos, eu tento, as portas estão fechadas, eu não consigo, é espiritual. É espiritual. Tem coisas que é espiritual. A vida é espiritual. O mundo espiritual antecede o mundo físico. Você é uma alma que tem espírito que mora no corpo. O corpo vai voltar para o pó, mas sua alma tem um destino. É eterna. É céu ou é o lugar de tormento? A pessoa que não vive com Deus na terra não quer o céu. E muitas pessoas só vão entender que o mundo espiritual é real, que Deus deu agora. Muitas pessoas só vão compreender que o mundo espiritual é real quando fechar esses olhos carnais. Aí vai abrir os olhos espirituais. Aí não tem mais esperança. Não tem mais jeito, não vai ter mais oportunidade. Deus, ele pode salvar o estrupador,
Deus pode salvar o homem mais maligno dessa terra. Deus salva se tiver arrependimento. Deus transforma, Deus perdoa os pecados. E não vai ter mais condenação para quem está em Cristo. Mas é necessário arrependimento. Por isso que nós temos que se arrepender todos os dias. Confessar para Deus, ser sincero com Deus. Senhor, me perdoa por aquilo. E mostrar qual que é o erro. E falar para Deus tirar de você. Porque Deus é fiel, Deus é misericordioso. Quem pede perdão, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Então, Gênesis 12, versículo 3 vai dizer: Deus abençoa quem te abençoa e amaldiçoa quem te amaldiçoa. Nem precisa você fazer nada. O próprio Deus intervém. Porque é um princípio colocado, estabelecido, outorgado, decretado por Deus. Tá entendendo? Então, se você cumprir esse princípio que foi ensinado, depois você volta à live inicial e acompanha o que Deus falou. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Escuta os seus profetas e prosperarão, é a palavra do Senhor. Então Deus liberou uma palavra profética aqui. A janela dos céus, as comportas dos céus estão se abertas. Em nome de Jesus. Receba a libertação, receba a cura, a restituição. Oh, glória. Deus tem a vitória nas suas mãos para decretar para o seu povo. Cumpra essa palavra. Abençoa os domésticos da fé. Abençoa a obra de Deus. Seja generoso. A alma generosa prosperará. E você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais. Shalom, Adonai.